Você ficou tão preso no senso comum que deixou passar aquela que pode ser a competição mais emocionante da história dos pontos corridos. Todo mundo fala que a Premier League é o melhor campeonato nacional do mundo. E até pode ser pelo investimento e, consequentemente, a qualidade dos jogadores. Mas que tipo de melhor campeonato do mundo é esse, sendo que das últimas 5 edições só Liverpool e Manchester City foram campeões, com direito ao City ganhando 4 vezes seguidas. Agora, também é verdade que, pelo menos pra gente, o Brasileirão é o campeonato mais disputado do mundo. E realmente, né, esse equilíbrio foi colocado à prova nas últimas 5 edições. Isso porque, além do Palmeiras, que foi campeão 2 vezes seguidas, outros 3 times foram campeões nos últimos 5 anos. Só que, de novo, e se eu falar que você não deu a mínima pro único campeonato da temporada 24-25 que trouxe a qualidade da Premier League e o equilíbrio do campeonato brasileiro. Mas calma, tá? Calma que ainda dá pra você se redimir com a Série A italiana. Assim como o campeonato brasileiro, o italiano também teve 4 vencedores diferentes nas suas últimas 5 edições. Internazionale 2 vezes, Juventus, Milan e Napoli, com o detalhe de que a Inter não foi campeã consecutiva como o Palmeiras, o que dá o tom de um equilíbrio ainda maior. Quanto à qualidade, pra gente não entrar aqui num debate matemático sobre valores e etc., vamos usar o desempenho esportivo como base. É verdade que a Itália passou por um período de baixa da temporada 2009-2010 pra cá. A Juventus chegou a bater na trave em 2015 e 2017, mas a gente vai ter que combinar aqui que é muito pouco. Só que esse cenário aí mudou e muito recentemente. Na temporada 22-23, Napoli, Milan e Inter chegaram às quartas de finais da Champions, que voltou a ter 3 italianos entre os 8 melhores depois de 17 anos. O Napoli caiu, mas Milan e Inter avançaram, e com isso o futebol italiano colocou 2 representantes em uma semifinal de Champions pela segunda vez na sua história. A primeira, e até então única vez, tinha sido em 2002-2003, quando a final foi Milan e Juve. E aliás, a Inter foi eliminada na semi, naquela semi que rendeu uma das fotos mais icônicas da história do futebol. Isso sem falar que, contando com essa final de agora, o futebol italiano é aquele que teve o maior número de representantes em decisões nas últimas 3 edições de Liga dos Campeões. Beleza, mas por que eu falei que você ainda pode se redimir e aproveitar o crème de la crème do italianão? Aliás, pensando aqui, ainda dá tempo de você também se redimir com o futebol máximo. Não, tô de sacanagem, mas já ativa o sininho aí pra não perder nada do que rola aqui no canal. Mas como eu tava falando, é bem simples. Inter e Napoli têm 78 e 79 pontos respectivamente. Falta só uma rodada pro fim da Série A italiana. E o detalhe é que os 2 times têm 23 vitórias, mas o Napoli tem 10 empates e 4 derrotas, enquanto a Internazionale tem 9 empates e 5 derrotas. A Inter marcou 77 gols e sofreu 35, e o Napoli fez 57 e tomou 27. Ou seja, o saldo da Inter é melhor, 42 contra 30. Mas o pulo do gato aí é que desde 22-23 o regulamento da Série A mudou. E desde então prevê o acontecimento de um jogo extra, caso 2 times, depois de 38 rodadas, empatem na primeira colocação em número de pontos. Playoff esse que vai acontecer independentemente do saldo de gols ou dos resultados dos confrontos diretos entre esses times. E mesmo que os jogos entre Inter e Napoli nessa Série A fossem levados em consideração, o jogo extra ainda seria necessário, até porque eles empataram, tanto no turno quanto no retorno, em 1-1. E é importante falar também que, caso esse jogo termine empatado, a gente vai ter uma prorrogação, e caso o empate ainda persista, uma disputa por pênalti. Você tem ideia o que é isso? Um campeonato por pontos corridos decidido na cal. E vale a lembrança também para você virar membro do nosso canal para desbloquear vídeos exclusivos, mas principalmente que o Scudetto já foi decidido uma vez no passado nesse esquema de playoff. E realmente foi só uma única vezinha e põe passado nisso, viu? Foi na temporada 1963 e 1964, quando Bolonha e a própria Inter de Milão empataram na liderança com 54 pontos e jogaram pelo título no Estádio Olímpico
Olímpico de Roma. E quem ganhou foi o Bolonha, meteu 2-0 e levou aquele que foi o seu último título do campeonato italiano. Mas a gente só tem a possibilidade de viver aquela que muito provavelmente vai ser a maior e mais emocionante decisão da história dos pontos corridos se o Napoli perder pro Cagliari e a Inter empatar com o Como. E o detalhe é que Cagliari e Como não brigam por mais nada nessa Série A além do mais puro entretenimento. Porque os dois já se salvaram do rebaixamento e, pela pontuação, não vão conseguir vaga nos campeonatos europeus da próxima temporada. E esses dois jogos acontecem simultaneamente na sexta-feira, mas mesmo que o título seja decidido, ainda tem muito campeonato para desenrolar. E eu falo isso porque o equilíbrio absurdo dessa edição do italiano não tá só representado na briga entre Napoli e Inter pelo título. 3 times ainda brigam por uma vaga direta na Champions: Juve, Roma e Lazio. A vaga da Europa League também tá em aberto, isso porque, além de Roma e Lazio, Fiorentina e Bolonha estão na disputa. E são esses aí, Lazio, Fiorentina e Bolonha. Esses são os 3 que ainda postulam uma única vaga na Conference. Ou seja, tá tudo em aberto. Tudo mesmo. Quer ver só? Vamos dar uma olhadinha na parte de baixo da tabela. O Monza, que tem 18 pontos, já foi rebaixado. Mas os outros 2 que vão cair para a segunda divisão estão entre Empoli, Parma, Lecce, Verona ou Venezia. Pronto, rapaziada, tá liberado, tá? Você pode trocar o seu fish and chips pela macarronada, pelo menos por agora. Até porque o título e os rebaixados da Premier League já estão definidos. E as vagas europeias estão entre City, Newcastle, Chelsea, Villa e Nottingham Forest. Mas assim, se depois de toda essa explicação você ainda acha que eu tô maluco, deixa seu comentário aqui embaixo, mas não antes de se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho das notificações.